Bem-vindos ao nosso Pegada Estratégica. Hoje eu estou aqui com o Guilherme, cofundador da Checkbits, engenheiro mecatrônico formado pelo Cefet e articulador do Inova Novo Oeste. Guilherme, é um prazer, muito obrigada você estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É muito bom falar de inovação, de tecnologia, do nosso negócio e compartilhar um pouco com outros empresários, com outras pessoas que queiram se aventurar no mundo da inovação, das vendas, da tecnologia. A Checkbits nasceu de uma dor dentro da Gerdau, né? Que era um papel preenchido à mão que se perdia, era um retrabalho. Como você percebeu que aquela dor era um negócio? Isso é uma saga, porque a Gerdau, eu sempre gostei de inventar, inovar, mas eu não sabia o que era inovação. E aí a Gerdau soltou um desafio de que um problema que eles tinham e a gente tinha que propor soluções. E tinham que ser soluções viáveis, que eram possíveis de ser feitas. E aí a nossa ideia foi selecionada, um grupo foi trabalhar lá dentro e meus sócios já estavam lá, que até então eram só colegas de faculdade, estavam como estagiários, dentro de um projeto de inovação dentro da Gerdau, que era, eles pensavam problemas e traziam soluções práticas ali do dia a dia operacional da empresa para inovar pouco a pouco nesse processo. E aí eu vi que comecei a entender que nem o que eu aprendi na faculdade, na mecatrônica, podia ser aplicado. Era uma técnica que trazia resultado. Eram coisas práticas que podiam trazer inovação, melhoria de processo. E aí foi um momento que eu comecei a entender inovação. E aí a gente já queria empreender, já tinha uma ideia anterior que a gente estava defendendo, que era uma máquina de serigrafia, só que não era um problema, tinham concorrentes que já estavam muito grandes, a gente viu que o mercado internacional chegava no Brasil num preço muito acessível, entre aspas, né, porque era um equipamento muito caro, mas o que a gente ia conseguir produzir não ia dar tanta diferença de preço, e a gente acabou indo para a área de software. E como a gente viu esse problema lá dentro da Gerdau, que era a parte de manutenção de pré-uso de equipamento, então antes de usar uma empilhadeira, eles tinham muito problema de quebra, porque às vezes usava a empilhadeira de forma errada, ou tinha algum indicador lá que não estava ok. A gente viu isso como uma necessidade, fez uma POC, e isso ficou meio na gaveta. E aí um dos nossos gerentes, que era daqui de Divinópolis, levou isso para o Rio Grande do Sul. Falou assim, nós temos uma empresa lá cadastrada aqui em Divinópolis que tem uma solução para isso, que vai resolver bem esse problema. E aí a gente foi realmente passar da POC, né, de uma prova de conceito, para realmente um sistema que é a Checkbits hoje. A gente fez em parceria com eles, né? Eles foram os nossos primeiros clientes e a gente foi desenvolvendo a ferramenta para ela ser muito simples, objetiva, o operador que está em campo ser fácil de operar, né? Ele funciona mesmo offline, então tem muitas restrições, geralmente, que a indústria puxou, mas hoje a gente abriu o mercado para vários outros segmentos, desde bares e restaurantes, até supermercado, varejista, franquia. Então a gente atua em muitos segmentos e veio tudo de uma dor desse papel que simplesmente no processo de checklist, antes de uso de um equipamento, não ia para o lugar certo. Ou que às vezes estava com um parâmetro errado e às vezes uma semana depois que ia ser visto que estava, por exemplo, com óleo baixo, e aí o motor estragava e o custo de manutenção era muito mais alto. Então, foi um processo que trouxe muito, só de começar a ser aplicado, ele trouxe uma redução de custo absurda para a Gerdau por causa disso, que simplesmente eles faziam um checklist, e conseguia identificar um problema antes dele acontecer, antes dele virar ter um custo mais alto. Às vezes trocar uma mangueira era muito mais barato do que retificar o motor. Então, nesse processo de validação, podendo antecipar, né? E fora isso, as pessoas usavam de forma mais consciente, porque como tinha foto, fazia o checklist antes,
ele usava com mais cuidado, porque Mais ele sabia que tinha prova, né? ali, tinha uma documentação de como ele pegou. Se o próximo que for fazer e já visse uma inconsistência ali, você sabe, você consegue rastrear. Então, essa ideia vem muito disso, e simplesmente de uma folha de papel que às vezes ficava num limbo e nunca virava dado real para ser usado. E não achava, né? É. Explica pra gente como é que funciona a Checkbits, assim, todo o processo, para as pessoas entenderem como é que ela funciona mesmo real. Eu falo assim, eu tô muito na cabeça alguns processos que a gente pensa no nosso negócio é muito interessante. Então, assim, o que no nosso dia a dia a gente faz que um checklist resolveria? Por exemplo, você tem um bloco de notas, às vezes no seu celular, que você tem lista de compra. Ou você tem um grupo no WhatsApp que você manda as suas contas que você pagou, para você lembrar que dia que você pagou, certo? É muito mais fácil, às vezes, principalmente com quem tem várias contas, às vezes, tira uma foto, escreve no papel, tira uma foto e manda no WhatsApp. Então, aquele grupo vira referência sua dos dados. E aí a gente está passando já num processo interessante, porque o dado, antigamente, ele vinha no papel e ficava no papel. Hoje em dia, ele vem no papel e você digitaliza. Então, as pessoas já estão vendo a necessidade de digitalizar a informação. Naturalmente. Porque é muito mais fácil você achar no seu WhatsApp, você quer a conta de energia de janeiro. Você vai lá na data de janeiro e tá lá. Então, a gente já está entendendo que mesmo soluções básicas como um grupo no WhatsApp já resolvem vários problemas. Só que agora, quando você traz uma ferramenta como a Checkbits, que vai estruturar isso, você abre um mundo à parte. Por exemplo, quem vende de porta a porta ou tem representante, você quer saber onde que o representante está. Ele pode ter um checklist que tem geolocalização com a informação de onde ele fez a visita. Ele pode registrar os próprios pedidos no Checkbits. Então a gente fala, qualquer coisa que é um checklist no papel, você consegue digitalizar na Checkbits e trazer muito mais dados. Consegue trazer fotos, geolocalização, planos de ação, por exemplo, se você tem uma pequena indústria ou um varejo e você identifica, por exemplo, uma lâmpada queimada ou algum problema no equipamento, você consegue abrir um plano de ação que é atribuir um responsável para aquela ação, por exemplo, a lâmpada queimada, que teria que ser trocada. Então, esse responsável vai fazer esse processo, você coloca a data e você consegue interagir dentro desse plano de ação, inclusive para ver recorrência de problemas. Então, eu falo que ele é muito mais do que um checklist digitalizado. A gente traz muito mais informação, muito mais dado, muito mais dashboard, e os dados são sempre seus. Então, você consegue baixar o PDF, você consegue baixar o Excel com todas as respostas. Então, você tem muitas vantagens de digitalizar. Fora definir processos de forma mais estruturada, com recorrência. Então, você consegue ter colaboradores responsáveis por cada checklist, por exemplo, a cada vez, uma vez por semana, fazer aquele checklist. Na prática, Guilherme, como o empresário descobre que tem um processo furado, sangrando, sendo que ele nem enxerga o problema? Eu falo que existem grandes indicadores. Se você tem que falar uma mesma coisa mais que uma vez numa semana, ali tem alguma falha de processo, porque a partir do momento que você passou uma demanda para um funcionário, para um colaborador, e você precisa de ficar voltando aquilo ali toda hora lembrar de ser feito, ou ver toda vez que você chega no seu comércio ou no seu ambiente, ver que tem alguma coisa fora do que deveria estar, isso é um forte indicativo. E outras questões como comprometimento, performance mesmo exigida de qualidade, assim, o que você exige de qualidade para o seu colaborador, qualidade da produção do que você faz, se você trabalha, por exemplo, com o público, do atendimento, qual que é o formato que você vai atender. Então, tudo isso é possível, são fortes indicadores que você está faltando ali um processo.
e alguma coisa que vai simplesmente diminuir sua dor de cabeça e facilitar, abrir a possibilidade para que você atue em outras frentes. Se você tem que ficar corrigindo sempre o mesmo problema, você gasta sempre o tempo com o mesmo problema. A partir do momento que você define um processo e resolveu aquele problema, você ganha ainda muito mais oportunidades de atacar outras frentes, porque aí você começa a perceber, resolvido esse problema, outros problemas que podem estar correlacionados, ou outros processos que vão trazer talvez um retorno melhor ou para o seu cliente ou para a própria empresa como valor ou como qualidade, né? Então, tudo isso, eu acho que processo, todo mundo fala, engessar processo é complicado, acaba perdendo a flexibilidade, mas não ter processo nenhum também é um problema. Sim. A gente sabe que hoje em dia digitalizar o processo assusta o empresário, o pequeno empresário. Ele acha que acaba ficando caro e complicado. O que dá para fazer de forma simples, sem virar uma empresa de tecnologia? Eu acho que a gente está num mundo que nós temos muitas ferramentas. Sim. A gente tem que parar de querer resolver um problema por a gente mesmo, sendo que tem ferramentas que vão permitir que seu tempo seja mais bem usado. Então, assim, em vez de você ter um Excel que você vai lançar, por que não ter já um sistema que já tem uma estrutura formalizada para resolver esse problema? E muita gente fala que é muito caro investir em tecnologia, mas não é uma realidade. Existem, lógico que a partir do momento que você começa a escalar e crescer, a tecnologia ela tende a ficar mais cara, porque você tem uma demanda maior. Mas para iniciar, existem muitos serviços grátis, serviços que você vai pagar um valor muito pequeno e que vão trazer resultado para o seu negócio. E aí é muito pensar nisso, né? É um pouco de preconceito com falta de informação, às vezes, sabe? Eu acho que, principalmente na região que a gente está, é uma certa medo da tecnologia. E falta perceber que essa tecnologia é acessível e é fácil. Por exemplo, a Checkbits ela é feita para operadores terem facilidade de uso. Então, a gente já pensa desde o uso da plataforma, como entrar, como operar, para ser uma coisa simples, objetiva, rápida. E isso vai espelhado também para o administrador. Então, assim, a gente abre muito campo com essa facilidade, né? E aí você é peça-chave do Inova Novo Oeste. Por que o empresário tradicional de Divinópolis, que não é startup, deveria se importar com esse ecossistema de inovação? Nós estamos fazendo um crescimento regional. E isso a gente trabalha na tríplice hélice, ou seja, o setor produtivo, as academias e o governo atuando juntos para o crescimento local. E esse crescimento local traz muitas oportunidades, seja atração de verbas, existem vários projetos que estão tramitando no governo com relação à atração de mais verbas para Divinópolis. Então, todo o ecossistema é interessante porque participar desse ecossistema dá mais força. Você é mais visto e fora você faz conexões com empresas de tecnologia que podem ajudar seu negócio. Fora que inovação não é só tecnologia. A gente associa muito a tecnologia porque é um dos meios mais fáceis de inovar. Mas você pode inovar em processo, você pode inovar em atendimento, você pode criar conexões aqui dentro para ter uma venda omnichannel, né, que se fala muito, que é um canal digital junto com o canal físico. Então, isso tudo, o empresário que quer crescer, que quer evoluir, ele tem que pensar, porque a internet está aí. E muita gente está deixando de comprar no mercado local para comprar via internet. Então, quando se fala de inovação, se fala em inovação ampla, para todos os setores. Aqui nós temos, por exemplo, a FSJ, que produz tecnologia na área de biossegurança, de saúde, muito forte. Tem o Cefet, que produz Cefet, o ENG, a UNA também, eles têm cursos mais para a área de tecnologia. Então, essas conexões e esse crescimento
atrai também para que os profissionais fiquem aqui, atraiam dinheiro e consumam aqui. Então, a economia circula muito mais quando se tem um ecossistema forte. Chegamos no nosso momento pinga-fogo. Guilherme, Divinópolis tem cara de polo de inovação ou ainda está provando? Divinópolis, nós temos um conhecimento tecnológico, técnico, mentes maravilhosas, tem sei lá quantos doutorados aqui, esses dados eu não tenho precisamente, mas nós temos 3 universidades públicas e mais 2 particulares, e fora outros cursos técnicos, então tem muita formação aqui, então nós temos conhecimento para ser um grande polo de inovação, mas a gente precisa ainda reter essas mentes criativas, estimular que as pessoas queiram empreender, porque o que se tem ainda na cabeça é que empreender é muito caro, é muito difícil, é muito custoso. E Divinópolis vem mostrando que é um pouco diferente, que dá para se abrir um CNPJ rápido, que existem fomentos, linha de crédito, existem programas de aceleração para quem quer descobrir o mundo da inovação e do empreendedorismo. E empreender traz dinheiro para cá, porque principalmente na parte de tecnologia, você está trazendo dinheiro de fora em notas fiscais que vão ser tiradas no município. E fora a circulação de dinheiro. Então você paga pessoas para os funcionários, colaboradores, eles vão gastar aqui, porque eles são daqui, eles têm tendência a se restringir aqui, né? Então, eu falo que a gente está a não desabrochar. E cada vez mais, Divinópolis vem se consolidando como um polo de inovação. Inclusive, em algumas missões que foram feitas junto ao Sebrae, ele foi reconhecido como um das economias pujantes que estão conseguindo inovar, principalmente puxadas pela prefeitura e pelo Inova Nova Oeste. Então a gente tem crescido muito e fortalecido muito por causa disso. Guilherme, a gente tem uma pergunta aqui que a gente faz para todos os nossos convidados, que eu acho que é uma pergunta que vai acrescentar, né, para quem estiver assistindo, um empresário, todo mundo que quer empreender, que é: qual é a coisa mais cara que você aprendeu errando? Olha, eu já errei, tive alguns erros assim que me ensinaram muito e que foram caros assim. Essa pergunta ela é profunda, né? Ela é profunda, ela é difícil. Todo mundo dá uma paradinha, né? Mas assim, eu acho que às vezes a gente tem muita sede demais de ir ao pote sem parar e dar um tempo para pensar ali. E às vezes isso custa caro. Às vezes uma ação muito sem pensar, impossível, né? É impossível, ela vai ter um custo depois. E aí já tiveram umas vezes que a gente deu o braço a torcer e foi difícil, mas já teve vezes também que essas mesmas iniciativas trouxeram resultados bons. Então, assim, principalmente na área do empreendedorismo, dos negócios, a gente não consegue prever tudo. E algumas vezes o que você consegue ver leva a escolhas ruins, mas que mais para frente pode ser que acaba virando um aprendizado. E eu falo assim, não tente, experimente, porque se der certo, deu certo. Se não deu, foi aprendizado. Mas quando você tenta, você erra. Então, o experimentar é ter sempre a consciência de que pode dar errado, mas que daquele errado você tem que extrair o conhecimento. E é isso, muito a mentalidade startup, né? É de validar, MVP, errar no caminho, faça rápido, erre rápido, para você ter esse ciclo de inovação e melhoria do processo e melhoria do seu negócio, sem ter um investimento muito alto. Então, assim, você investe o mínimo possível, erra, tem o custo mínimo que você teve ali. Demora, né?
aprimora e vê. E às vezes uma ideia que funciona para você nunca vai funcionar para os seus clientes. Então, esse feedback é muito interessante. E é aquele negócio, de novo, apaixone-se. Apaixonar pela solução é uma coisa, apaixonar pelo problema é outra. Se você realmente está resolvendo o problema, a solução vai vindo, né? Mas algumas vezes esse apaixonar pela solução te deixa cego. Então, nossa, isso daqui meu cliente... Eu tenho algumas coisas assim que eu já tive esse custo muito alto. Eu tipo assim, nossa, isso daqui todo mundo vai usar essa funcionalidade. Desenvolvi por mim mesmo e resolvi bancar aquela funcionalidade e nem 1% da base usa. Então, assim, tudo tem um custo e às vezes esse custo, às vezes por esse 1% que usa, eu não posso tirar a funcionalidade que está lá dentro. Então, esses trade-offs assim, que tem são bem complicados. Guilherme, muito obrigado pela presença. Espero que você volte mais vezes. E se quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Eu acho que falar de inovação é falar do seu próprio negócio, porque você pode inovar de muitas maneiras. Nós temos aí muitos varejistas, muitos comerciantes, vários restaurantes que podem muito bem melhorar seus processos e nisso aumentar a margem, melhorar o lucro, melhorar a reconhecimento do cliente. Então, tudo isso passa pela inovação. Exatamente.